é que aqui no Brasil sempre o interesse individual, o interesse desses ladrões, esses picaretas, sempre esteve acima dos interesses do país. E outra coisa, não se iluda com salvador da pátria. Eu fui repórter esportivo muitos anos. Salvador da pátria não dá certo nem em time de futebol. Quanto mais um país com mais de 200 milhões de habitantes depender de uma pessoa só. Salvador da pátria, Messias, essa coisa, isso não existe. Tem que haver, por parte de cada um de nós, uma mudança nas atitudes e concordando com o Miguel, de protestar de forma inteligente. Para quem não sabe, o nome completo de Bolsonaro é Jair Messias Bolsonaro e muitos eleitores comentam nas redes sociais que Bolsonaro daria fim aos problemas políticos se fosse eleito em 2018. Nas redes sociais, rapidamente, seguidores de Bolsonaro entenderam o recado e criticaram o apresentador. Aparecer nas pesquisas que uma pessoa homofóbica, violenta como Bolsonaro, é seguido por tanta gente no Brasil, isso é vergonhoso. Isso é vergonhoso. Alguém que propõe a violência, que propõe o assassinato e o extermínio dos gays, propõe uma homofobia, propõe, como até alguns que são católicos, que o homem é mais importante do que a mulher, de que o homem vale mais que a mulher e que a mulher tem que ser submissa ao homem. Isso é inaceitável. Sabe quando eu vou estar abraçada com o Bolsonaro? Nunca. O dia que vocês me verem abraçada com o Bolsonaro, podem me internar. Porque uma pessoa que se declara homofóbica, eu jamais vou apoiar. Uma pessoa que declara que iria fazer tudo que ele vai fazer, para mim, não vai estar do meu lado e nem muito menos vai estar no meu convívio. Medo de ver Bolsonaro no poder, querendo ser presidente. Não é possível o discurso de ódio que esse cara tem. É isso. Discurso de ódio não vai me convencer nunca. Porque não é por aí. A opção sexual do outro cara é diferente da minha, então eu tenho que odiar ele. Pelo amor de Deus, que coisa mais estúpida, sabe? Tá te faltando problema de verdade. Ou então você tá precisando olhar pra você mesmo, que na verdade você tá com vontade de ser igual a ele, tá ligado? E é isso que tá te deixando puto. Deixou o evento em protesto e assistiu à luta em casa. Em sua rede social ele comentou: já nos meus aposentos, na frente da TV e bem longe do Bolsonaro. Viva Bolsonaro! Quem é que gritou esse absurdo? Quem foi? Maluf está na plateia, é isso? Quem que gritou? Fala, só para eu saber. Foram vocês três? É? Não, foi só um. Não, só um. Não, um tá lá. É você que gritou isso? Na moral, pra Bolsa, que é homofóbico, que o cara não gosta de gay, não gosta de hétero. Só que vocês viram o que ele fala na televisão, em todos os programas que ele vai, o problema é dele. Tá bem gay a sua foto. Não é significativo, é só uma piada. A Preta Gil, não vou discutir promiscuidade com quem quer que seja. Eu não corro esse risco porque meus filhos foram muito bem educados e não viveram em um ambiente promíscuo como lamentavelmente é o seu. Como é que você sabe que o ambiente dela é promíscuo? A pergunta foi se meu filho se relacionasse com gay. Sabe que a família dela é lamentavelmente promíscua? O pai dela, ela diz em programa que o pai dela é viado, pô. Ele não pode ser viado. Mas eu preferia muito mais ter um pai como Gilberto Gil do que como você. Quer dizer, um vazio de ideias, que aí vem um lunático como o Bolsonaro, de uma capacidade intelectual bastante limitada, que lembra um menino de quarta série do ensino primário, falando de militarização das escolas. A solução para o Bolsonaro não é pagar melhor os professores, não é buscar a qualificação dos cursos universitários para ter gente bem formada no magistério e bom salário para atrair esse pessoal, não é estruturar melhor as escolas. Tem escola que não tem dinheiro para roçar grama. E o cara está falando em militarização. E agora, eu acho que o Bolsonaro, ele precisa estudar, para começo de conversa. Ele precisa estudar, ele tem uma mentalidade golpista de poder. Não é? Agora, recentemente, no caso do impeachment da Dilma, defendeu posições que eu considero golpistas, próximas da intervenção militar. Eu não quero intervenção militar. Eu apanhei de militar. Tá certo? Eu apanhei na rua.
em favor da democracia. Eu não tenho nenhum compromisso com a ditadura, eu tenho compromisso com a democracia. Eu acho ele grosseiro, acho grosseiro com as mulheres, acho ele grosseiro com os gays, acho ele homofóbico. Eu não sou. Não tem nada diferente. Maioria é uma coisa, minoria é outra. Minoria tem que se calar, circunvar a maioria. Acabou. Eu quero respeitar a maioria e não a minoria. Você está entendendo? Que respeitar o homossexual. Eles é que tem que nos respeitar. É o contrário. A política é o contrário. Se eu... Agora, deputado, é verdade, o senhor disse que mulher tem que ganhar menos porque engravida? Olha, você não tem, no serviço público, você não tem distinção. Se tiver nós fizemos um concurso para sermos sargentos do Exército, a gente vai ganhar a mesma coisa. Para sermos aqui médicos do hospital, qualquer PUF, é a mesma coisa. Agora, na questão privada, nós não temos como interferir. Fica no livre-arbítrio do empregador. Que você acha? Eu não empregaria com meu salário. Mas tem muita mulher que é competente. Eu acho que essa igualdade. Tem muita mulher que é competente. Muito mais competente do que homem. Machista. Fala com o teu pai aqui, pai. Não vou irritar contigo, não. Tá contra não. O que diz. Mas você é uma idiota. Você aprendeu onde isso daí? Você aprendeu onde? Eu estou falando que está no diário do Congresso. Foi que eu estou mentindo. Por favor. Não, você vai contra toda a história, o que está nos livros. Contra a tua mentira. A tua mentira. Agora você quer forçar a barra. Você é uma analfabeta. Está aqui o diário do Congresso. 2 de abril. Diário do Congresso, 9 de abril. Lamentável, né? Só para você aí de casa se situar, o deputado Jair Bolsonaro, do PP do Rio de Janeiro, reclamava também por não terem deixado ele falar na tribuna durante a solenidade sobre a ditadura militar. O parlamentar quer agradecer às Forças Armadas pelos anos de chumbo no Brasil. Olha, e parece que lá o negócio está pegando fogo lá no Congresso, viu? O Conselho de Ética da Câmara dos Deputados instaurou hoje um inquérito disciplinar contra Jair Bolsonaro, do PP do Rio de Janeiro. Na semana passada, ele declarou que não estuprava a deputada petista Maria do Rosário, porque, nas palavras dele, ela não merece. O requerimento assinado por 4 partidos pede a cassação de Bolsonaro. E a Procuradoria-Geral da República denunciou o parlamentar ao Supremo Tribunal Federal por incitação ao estupro. O ministro Luiz Fux vai analisar se abre ação penal contra o deputado. Luiz Flávio, artigo 53 da Constituição. Os parlamentares são invioláveis civil e penalmente por quaisquer palavras, opinião e voz. E aí? Essa imunidade do parlamentar, palavras, opiniões e votos, tem limite. Tem limite. Eu não posso agora usar a minha imunidade de palavras e de opinião para dizer que eu quero estuprar ou estimulando as pessoas a estuprar outra pessoa. Extrapola todos os limites de razoabilidade. A razoabilidade está dentro de tudo que se estuda no direito. Mesmo a imunidade parlamentar tem que estar dentro dos limites. Como, por exemplo, se um parlamentar está numa reunião de condomínio, do condomínio onde ele mora, ali na reunião de condomínio, ele xinga e extrapola e injuria ou difama uma pessoa, não está dentro da imunidade parlamentar. Então, há limites para tudo na vida. Tudo na vida tem limites. Ou então, cada um vai se comportar como se fosse um animal sem domesticação nenhuma. Ou seja, como você bem entender, a vida não é como a gente quer. O mundo não é como você pensa. O mundo tem regras, limites e regras, sobretudo, de convivência. Concorda, senhor? Eu concordo absolutamente. Eu acho que esse é uma figura infeliz. Ele é uma liderança política absolutamente infeliz, no sentido de que o Brasil, de fato, precisa ter forças políticas mais à direita, centro-direita. Agora, o que se pensa num país civilizado é você ter uma direita liberal, uma direita ilustrada, uma direita que propõe um modelo de organização da sociedade baseado na liberdade de mercado, liberdade individual. Agora, infelizmente, os líderes da direita do Brasil são líderes não liberais, são líderes que namoram o fascismo, a violência. Esse sujeito é um cara que prega violência. É um cara que prega pena de morte e defende ações de policiais de maneira sem critério. Então, é uma direita
não sofisticada, tão básica, tão, né, baseada em raiva, em agressão. O Brasil precisa de uma direita, eu sou um dos que acha que é fundamental. Agora, tem que ser uma direita ilustrada, liberal, dentro dos marcos da legalidade, da democracia. Não um sujeito que fica brincando com o regime democrático, com o regime de direito, com o direito das pessoas. Eu acho que, infelizmente, o Brasil, na ausência de uma direita um pouco mais sofisticada, que não está se organizando no país, abre margem para essas lideranças. Eu acho de uma infelicidade. Ainda bem que é uma minoria, a absoluta minoria, não faz irrelevante para o processo. Mas é triste você ver que a direita se associa com uma figura dessa e não com uma figura de um sujeito de direita sofisticado, liberal. Eu até sou favorável que a CPI, no caso de Chico Lopes, tivesse pau de arara lá. Ele merecia isso, pau de arara. Funciona. Eu sou favorável à tortura, tu sabe disso. E o povo é favorável a isso também. Se você fosse hoje o presidente da República, você fecharia o Congresso Nacional? Não há a menor dúvida, daria golpe no mesmo dia. Desculpa, né? Através do voto, você não vai mudar nada nesse país. Tá? Nada, absolutamente nada. Você só vai mudar, infelizmente, quando um dia nós partimos para uma guerra civil aqui dentro. Né? E fazendo um trabalho que o regime militar não fez. Matamos 30 mil. Começando com o FHC. Não deixar para fora, não. Matando. Se vai morrer alguns inocentes, tudo bem. A assessoria do deputado Jair Bolsonaro estava querendo construir uma imagem mais light dele. Eu acho que precisa combinar, né, com eles próprios, porque na medida que responde a uma reportagem como idiota, imbecil, e mais à frente, segundo a assessoria, a pauta é uma M e mais umas letrinhas. Eu acho que não é de bom tom, né? Eu acho que a educação é bom para todo mundo. Ele, há cerca de um mês e meio atrás, esse mesmo senhor deu uma entrevista a esse mesmo periódico, numa segunda-feira, de uma violência absurda. Ele não consegue falar de um assunto de economia, um assunto de política externa. Está sempre nos jornais. Agora, com conteúdo, não fala de economia. Eu queria que ele me explicasse a situação econômica do Brasil em 5 minutos. Como qualquer... Eu sei falar em 5 minutos. Eu desafio o senhor. Em 5 minutos, falar como é que está o Brasil, economicamente. Discutir, aqui, sentar aqui, e discutir. Não é vir com agressão, falar que vai matar todo mundo, prender todo mundo. Você conversa fiado. Discute política externa. Quero ver se o senhor tem preparo para ser presidente. Eu desafio o senhor não tem preparo nenhum. O senhor é uma enganação que leva gente de bem a acreditar no senhor. Sabe por quê? Por causa da desmoralização do Estado Democrático de Direito. Quando você gera impunidade, as pessoas ficam desesperadas e acreditam num embusteiro. O senhor é embusteiro, você não sabe nada, a não ser ficar repetindo ladainha de pena de morte, que vai fazer isso. O senhor não sabe nada do que é o Brasil, não conhece a história do Brasil, e o senhor sabe como oficial que o artigo que o senhor escreveu viola o regulamento do Exército. O senhor precisa aprender. Será que o senhor sabe ler? E foi punido corretamente, porque existe uma coisa chamada hierarquia. E o senhor tem que entender como funciona uma estrutura. O senhor é uma enganação. Eu acho que não dá para comparar o Ciro com o João Dória e com o outro sujeito lá, o fascista. O Ciro está anos-luz dessas duas pessoas. O Ciro é um cara preparado, é uma pessoa mais séria. Séria em relação ao João Dória, tem muito mais conhecimento, inclusive como gestor. E o Ciro está anos-luz no fascista, né? Num cenário entre o Dória e o Ciro, é óbvio que eu opto pelo Ciro, 1000 vezes, né? Eu não vou nem pensar num cenário entre o fascista e o Ciro, porque eu acho que o fascista não passa para o segundo turno. O fascista é desconstruído logo no primeiro turno. Pelos outros candidatos, né? Porque vai ficar claro que ele é frágil, ignorante, boca-em-roto, e que não tem soluções para o país, né? Que não... o Ciro usa uma expressão muito interessante, o moralista de goela. Eu adoro essa expressão. Sobre a identidade de gênero, veja bem, é fato ou não é fato de que há muitas formas de amor? E quem tem coragem, quem tem direito, quem pode dizer que esta ou aquela forma de amor não tem a mesma nobreza daquela outra ou daquela outra? Então, evidentemente, de novo, o que importa aqui é a tolerância, o respeito à diversidade, o respeito às diferenças e respeitar toda a forma de amor. Se as pessoas se amam, são do mesmo sexo, o que alguém tem a ver com isso? A sociedade tem que respeitar e receber isso com naturalidade, que é assim desde sempre. O Júlio César, Roma, dizia assim: homem de todas as mulheres, mulher de todos os homens.
Alexandre, o Grande, na Grécia, na Macedônia, ele se dizia que a iniciação sexual foi com o homossexual. Isso não nos faz figuras menores nem maiores por causa disso. É simplesmente irrelevante. Nós precisamos respeitar a diferença. E a questão desses pequenos grupos tentarem transformar essa questão, que é uma questão identitária, em uma questão ideológica. Isso é tudo consequência de uma matriz só, na minha opinião. Falta de carinho em casa. Quando a pessoa não é amada, não tem carinho em casa, ele precisa de desenvolver categorias subalternas na cabeça deles, para que o nada existencial deles signifique alguma coisa frente a essas categorias subalternizadas por eles. É uma espécie de doença, moderna, a falta de referências, especialmente de afetividade em casa, a ausência dos pais, famílias desestruturadas, e procurando essas comunicações grosseiras, e mais do que tudo, precisam criar categorias, por exemplo, que na cabeça doentia deles são subalternos, para que eles, o lado existencial deles possa parecer alguma coisa relevante que não descobre todo dia a nulidade da sua presença na vida. Agradeço muito a oportunidade.